Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um evento do capítulo 4 daqui da DONEP de Porto Alegre. Agradecemos a sua audiência e esperamos que esse tempo que estaremos juntos seja muito especial para todos nós. Nós aqui da DONEP realizamos há 38 anos jantares em hotéis e restaurantes aqui da nossa cidade, Porto Alegre. Mas hoje, nesse tempo de distanciamento social, mais uma vez estaremos realizando esse evento na forma digital. Eu sou Humberto Soares e faço parte da diretoria aqui da DONEP, do nosso capítulo. Queria apresentar os amigos que estão conosco essa noite, o empresário Sérgio Soares e o arquiteto Antônio Carlos Zago, e ambos fazem parte da nossa diretoria. E os nossos convidados especiais dessa noite, o empresário José Roberto Costa e a sua esposa Rita de Cássia. Eles são do Rio de Janeiro, Niterói, e irão compartilhar o seu testemunho de vida. Sejam muito bem-vindos. Agora é um momento... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rita. Boa noite, amado. Boa noite. É o momento que você que está vendo esse evento, você compartilhe nas suas redes sociais, né, para que mais pessoas sejam abençoadas com esse testemunho. Solicitamos também que você se inscreva no nosso canal do YouTube e assim você será avisado dos nossos próximos eventos. Então, para iniciar, a gente tem o costume de orar pelos nossos eventos, pelas pessoas que estão participando e as pessoas que estão nas suas casas. Eu vou pedir para o nosso colega, o Sérgio, para fazer uma oração. E, em seguida, Zago, você já pode explicar o que é a DONEP. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais esse momento, que estamos aqui fazendo mais um evento da DONEP, Pai. Abençoa esta reunião, abençoa os nossos queridos amigos e irmãos, José Roberto e a Rita, e que também o Senhor estenda as tuas bênçãos a todos aqueles que estão assistindo e que assistirão no futuro também este vídeo. Abençoa, Pai, de uma forma especial. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Boa noite a todos. A DONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Foi fundada em 1952, na Califórnia, Estados Unidos, por Demons Shakarian. Com o tempo, o trabalho cresceu, expandiu-se além das fronteiras dos Estados Unidos e atingiu mais de 130 países, entre eles o Brasil, onde chegou em 1982, através do empresário Custódio Rangel Pires. Hoje, no Brasil, a DONEP conta com mais de 1.600 capítulos, e capítulo é o núcleo das cidades onde a DONEP atua. Nossa associação reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, enfim, líderes da nossa sociedade. A DONEP existe para que amigos compartilhem de vitórias, superações e experiências pessoais com Deus. A DONEP edita livros e 2 revistas, a revista Voz e a Voz Feminina. Nessas revistas contém 4 depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Deus, como o que nós vamos ver a seguir. Eu desejo um ótimo evento para todos e que Deus os abençoe com essa preleção. Então, chegou o grande momento dessa noite, é a participação dos nossos palestrantes. José Roberto Costa e Rita de Cássia Costa são casados há 32 anos, eles têm 2 filhos e são empresários em Niterói, no Rio de Janeiro. A palavra está com vocês. Primeiro, quero agradecer aí, né, dar boa noite a todos, vocês que estão aí participando conosco, aqueles que vão estar nos assistindo. E para a gente é uma honra sempre estar presente nos eventos da DONEP. A gente participa, né, da DONEP há mais de 20 anos. E é uma honra porque a minha experiência de vida, a DONEP, ela faz parte. Na realidade, eu sou fruto de um jantar da DONEP.
Então, isso é muito bom, né? Então, meu nome é José Roberto, minha esposa, o nome é Rita Cássia. Rita Cássia. Esquece o D, Rita Cássia. Nós somos casados há 32 anos e eu trabalhei no mercado financeiro 37 anos, como executivo de banco. Hoje a gente está no ramo de semijoia, mas quem toca mais a empresa é a Rita e a minha filha, e eu fico mais numa escola que a gente tem também, que apoia, né, não só a DONEP, quanto as instituições na área de instruções, né, de palestras. Enfim, eu sou líder de seminário, né, no Brasil e fora do Brasil, pela DONEP, e para a gente realmente é um privilégio. Eu queria, Rita, me desse boa noite a todos vocês. Então, para quem está ouvindo, né, meu boa noite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar a nossa história de vida, daquilo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer. Então, é uma honra muito grande ser convidada para compartilhar a nossa história. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. Nós sempre ouvimos aí que casamento é uma instituição falida, né? O que dizem hoje aí, por aí, né? Mas não é o que nós temos experimentado. Eu venho de uma criação muito religiosa, meus pais, meus avós, meus bisavós, e, enfim, bem criança, meus pais já me levavam, né, para alguns rituais, e nesses rituais que eu fui criado, né, achando que aquilo ali realmente era um caminho, né, era algo que você se completasse, era algo que você necessitava de buscar. E com 9 anos, meus pais eles tiveram um problema, já tinham tido antes, e acontece a separação no meu lar. Eu comecei a ter manifestações, né, vamos dizer assim, 9 anos de idade, e acabou que eu fui levado, né, um desses lugares para que eu fosse diagnosticado, né? E ali falaram que eu tinha uma espiritualidade muito avançada, que eu precisava realmente desenvolver isso, essa espiritualidade. E eu já estava tendo visões, eu já estava tendo problemas não era bem epilepsia, né? Mas eu tinha convulsões, enfim, visões sobrenaturais. E minha mãe e meu pai já estavam separados, e como meus avós, meus bisavós já tinham toda uma trajetória ritualística, e eu ingressei, né? Chegou lá, com 9 anos eu comecei a desenvolver esse dom que me atribuíram como dom de Deus. E você imagina uma criança com 9 anos de idade, né, sendo usada espiritualmente por entidades, enfim. E ali era uma manifestação realmente surpreendente, porque as pessoas iam, né, elas iam para se consultar, elas iam para pedir orientação, e aquilo foi crescendo, só que chegou na minha adolescência, eu já veio um tamanho da responsabilidade, né, e sem maturidade para receber aquilo que eu achava que era um dom supremo. Até que com 12 anos mais ou menos, eu decido deixar, né, todo tipo de religião, todo tipo de culto, todo tipo de liturgia, todo tipo de ritual. E eu sempre trabalhei, né, porque meus pais eram separados desde pequeno, eu ajudava minha mãe. E nesse período eu conheci a Rita através da minha irmã, que eram amigas, e enfim, nós nos conhecemos numa fase, e com 16 anos, eu vou ter que pular um pouco, né, porque são 57 anos de história para você falar em muito pouco tempo. Mas com 16 anos eu ingressei num banco como office boy, e nesse período que eu deixei, né, toda a parte religiosa, eu comecei realmente a ter um processo hoje a gente tem essa ideia, na época não era muito falado de depressão, ansiedade, enfim, comecei a me envolver com
com alcoolismo, comecei a me envolver com a droga. E com 16 anos eu já estava realmente no mundo do tráfico do Rio. E é uma coisa complicada, porque o Rio de Janeiro é uma área, uma região que tem muita comunidade, enfim. E o tráfico no comando não é de hoje, né? E nessa época, eu no próprio banco fui crescendo, e até que eu encontro Rita um dia trabalhando numa das empresas ligadas ao grupo do banco que eu trabalhava. Só que eu já não tinha mais 14, 15 anos, já estava com 20 e poucos, e eu era tipo assim, o rei da noite. Era o cara que tinha a garrafa com nome, né, o Scott legítimo, era o cara que tinha caneta, tinha poder, enfim, que fui crescendo dentro do banco. E até que uma conta de uma empresa veio parar na minha mão, porque eu já estava trabalhando na gerência como pessoa jurídica. E essa conta era de uma empresa chamada Plastigel. E o sócio dela chama-se Custódio Rangel Pires, que é o fundador dessa associação. E eu que convivia, eu que, na época, né, de aplicações, Open Market, Overnight, eu que fazia todas as aplicações, toda a parte de cheque administrativo, porque se o custódio precisava, ele vinha, e porque a conta era na agência que eu estava na gerência trabalhando. E ele sempre me falava da Donep, você tem que ir para a Donep, você tem que ir para a Donep. E a gente acha que a Donep, eu via a Donep como um big network, né, que eu ia me aproveitar do empresariado, mas eu não sabia que se um dia eu pisasse na Donep, eu ia fazer o melhor negócio da minha vida. E nesse período, eu e a Rita começamos a namorar, e eu comecei a ter muito problema psicológico. E uma vez, dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, quando eu entrei, estava havendo uma operação policial, e acabou que eu fui pego nessa operação. E nessa operação, quando eles pedem a minha identidade, que eles olham José Roberto. Aí um dos guardas falou, é o José Roberto de Niterói, só que eu estava no Rio, Bom Sucesso. Eu não imaginava que meu nome já tinha chegado a esse ponto, né, da polícia do Rio de Janeiro ter, né, o José Roberto de Niterói, é o cara, tal. Aí eu falei, enfim, né, eu conheci já uma polícia corrupta. Na época eles ficaram com meu cordão de ouro, enfim. E eu entreguei, eu tinha um cargo dentro de uma empresa de nome, né, a honrar, ninguém podia saber disso, né? E aí eu começo, né, a ter esse problema de depressão, de vazio, de busca, e resolvo voltar para a religião para ficar livre do vício, da droga, enfim, de tudo aquilo que eu já estava praticando e não tinha noção que era uma dependência muito grande. Até que eu encontro com Rita, no banco, e a gente começou a trabalhar paralelo, ela trabalhava na seguradora, eu trabalhava no banco comercial, e cada vez que o seu custódio chegava, você tem que ir na Donep, você tem que ir na Donep, você tem que ir na Donep, e eu fugia dele, porque ele não era fácil, ele te pegava pesado, né? Vocês devem ter conhecido, né? Então sabe como é que o homem era, né? Mas eu tinha uma conta forte, e um determinado dia da semana eu ia para o local para fazer as minhas obrigações. E Rita começou a desconfiar, achando que eu tinha alguém. Aí um dia ela perguntou, ela falou, olha, é uma religião que eu tenho, ela tinha outra religião, e eu não sei, não te chamo porque eu respeito a religião de todo mundo. Tal. Até que um dia ela chegou lá, ela foi conferir, e acabou que uma determinada entidade falou, ó, vocês vão se casar. Era tudo que ela queria ouvir na época, né? Mas eu não tinha a mínima intenção, eu não tinha. Mas a coisa foi acontecendo, e chegou o casamento. O nosso casamento ele foi totalmente consagrado a esse tipo de coisa, né? Mas no primeiro ano a gente teve um casamento, né, bem conturbado, em paz, mas começou a ficar conturbado. Por quê? Porque através da religião eu deixei a droga.
mas eu não deixei a bebida, não deixei a noite, né? E a gente buscando dentro, né, desse desenvolvimento espiritual e achando que o casamento era a solução para tudo. Só que se a gente casa pensando em solucionar alguma coisa, você se engana, porque na realidade o casamento não muda ninguém, é nós que nos mudamos, nós que decidimos. E numa relação, um sempre fica esperando do outro, acusando o outro, né, botando a culpa no outro. Enfim, veio a primeira filha, e a gente todo naquele ritual de consagração. E Rita começou, vocês têm um testemunho dela também no canal de vocês, no YouTube, quem quiser ouvir. Tem a parte dela lá com bastante detalhe, mas ela vai falar também. Mas ela começou a se drogar também para acompanhar o meu ritmo. E nessa fase eu já estava aí como gerente de banco, como praticamente um alto cargo na Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, e envolvido com muita coisa aqui por trás, né? A gente não está aqui para falar de o que é correto, o que não é. Eu estou falando da minha vida, né? O que estava por trás daquilo que eu vivia no carnaval, eu vivia nos pagodes, enfim. Então, era uma vida que começou, ela ficou dependente da droga para me acompanhar, e eu dependente da bebida, porque não aguentava. E chegou um ponto que a gente realmente não há esposa, não há casamento que comporte, não há casamento que suporte o negócio desse. E aí ela começou a buscar na religião, nós dois juntos, e à noite, né, ela já não aguentava mais, e eu, à noite sempre, né, evidentemente, né, quem é casado, né, a gente acaba caindo em traição, acaba caindo em adultério. Enfim, eu sempre dizia, não vou mudar, não vai, né, não é, mas era uma coisa maior do que eu, né, e fazia obrigações, entregava sacrifícios, né, pactos de todos os tipos, de nível que vocês possam imaginar, eu fiz, casamos, temos cicatrizes com pacto de sangue, enfim, tudo que se mandava, os bons costumes. Só que chegou um dia que eu falei, já o meu problema é o casamento, eu vou pedir a separação, né? Você começa a viver paixões, você começa a viver emoções, e no dia que eu vou dar a notícia, ela chega para mim e fala, mas deixa eu falar primeiro. Tem uma opção de coisa aí. Mas porque tem uns detalhes, né? Mas quando eu fui falar, ela falou, também tem uma novidade para te dar. Eu falei, pode falar. Estou grávida. Aí, realmente, como diz aquela música da Maísa, meu mundo caiu. Eu precisava de alguém que levantasse meu mundo, né? E como é que eu ia pedir uma separação, né? Numa situação dessa? Segurei a onda, esperei, né, o neném ser formado e tudo. E aí eu queria que ela falasse um pouquinho do momento, né, pré-parto, né, até o parto do bebê. Difícil vai ser falar pouquinho, mas vamos lá. A gente já falou bastante. Na verdade, assim, eu quero só dar um complemento com relação à nossa história, o nosso reencontro aí nessa fase que a gente já estava mais adulto, né? Que a nossa história começou, já o Roberto tinha 15 anos de idade e eu já tinha meus 19, que a gente tem 4 anos de diferença. Não parece, né? Porque eu acho cabelinho branco é lourinho. É que ela pinta, ela não deixa mais eu pintar. Aí o que acontece? A gente já se conhecia dessa fase adolescente, eu já amadurecendo, e aí quando a gente se reencontrou realmente no banco, ele já estava lá com seus 21 anos, eu com meus 24, 23, alguma coisa assim. E aí foi aquele encontro maduro, né? E a gente relembrou de onde a gente se conhecia e tudo mais. Mas, assim, a gente foi criando um laço de amizade muito grande, que trabalhava junto, lembramos desse passado, da irmã dele e tudo mais, fizemos um laço de amizade muito grande que se tornou nesse relacionamento que virou um namoro. E a gente conversava muito sobre relacionamentos, porque eu estava vindo de uma fase também de separação dos meus pais, que tinha sido muito difícil, uma família de 5 filhos, uma família que sempre foi muito unida, de uma hora para outra se rompe essa família por causa de uma gravidez
sem ter sido planejada, da minha irmã caçula, que tinha 16 anos na época. Isso foi muito... desestruturou a família, e nisso o casamento dos meus pais se rompeu. E quando eu conheci o Zé também tinha um histórico de uma família que tinha sido interrompida também lá no passado dos pais dele. E a gente falava sobre isso, a gente falava que a gente não queria uma relação assim de separação, que a gente queria que a nossa relação fosse duradoura, até o dia que chega a história do casamento, tudo mais, e a gente falou, vamos fazer tudo certinho para que nada dê errado. E Zé Roberto, pelos meios dele de rituais, e eu pelos meus meios que eu também acreditava, praticamos todo o processo para que desse tudo certo. Inclusive, casamos em 2 instituições, uma voltada para o que ele acreditava e outra para a minha, para dar tudo certo, para não ter contratempo nem com a família, né? Porque a família tinha lugar que queria ir, a outra não queria, então vamos casar nos 2 lugares que vai todo mundo. E assim foi, e realmente, como ele falou, nossas vestimentas, tudo era consagrado, tudo para dar tudo certo. E aí aconteceu que nessa fase que ele está falando, o que era certo já estava dando tudo errado, mas tudo errado. No primeiro ano de casamento nosso já tinha sido assim, um estrago. E aí eu sempre acreditando que era no filho que ia vir o complemento da família, que veio a Marcela, que foi maravilhoso, foi mesmo, foi uma fase muito boa. Aí veio um contratempo de desemprego, porque o Zé Roberto perdeu a função dele no banco, e eu tive que parar de trabalhar para cuidar da Marcela, e aí a gente desestruturou financeiramente, mas foi um momento até que a gente se uniu bastante, e ali sustentou mais alguns anos a nossa relação. Mas aí, aos 4 anos passados, a relação vinha se desgastando por causa dessa questão que o Zé Roberto até colocou, que ele sempre gostou muito da noite, e eu sempre fui muito família, muito caseira, e isso não batia bem na nossa relação. E aí foi quando eu me envolvi realmente com a droga para ver se eu tinha um clima para ficar naquelas noitadas que eu não gostava, para completar estar ao lado dele. E foi aí que eu me envolvi, achando que ali estaria a solução do nosso problema, porque se o problema era que eu não acompanhava, arrumei um jeito de acompanhá-lo. E realmente aquele ano foi um ano único, foi um ano diferente, porque chega no final daquele movimento de carnaval, eu pergunto para ele, e aí, o que você achou? Esse carnaval foi bom? Ele, nossa, foi ótimo, é assim que eu sempre imaginei, que é isso que vai... Eu falei, pois é, eu encontrei a solução para a gente ser feliz. Aí contei para ele do meu envolvimento com a droga, que já estava no nível de cocaína mesmo, e eu controlava isso de uma maneira que ele não percebia, mas eu estava ali plena, acordada, porque eu dormia pelos cantos. E eu estava acordada, porque eu nunca bebia, nunca fui voltada à bebida, então eu não me segurava acordada. E aí eu contei para ele, ele falou assim, poxa, eu já tive nessa situação e não quero mais isso para minha vida, então eu acho que você não deveria entrar. Eu falei, mas não foi bom? Então pode deixar que eu estou fazendo tudo direitinho, tudo controladinho, não vai passar disso. Aí foi quando a gente teve a notícia do bebê, da gravidez, que aí parou todo o projeto. Todos os planos foram frustrados, porque quando eu dou a notícia que eu estou grávida, aí já vinha o risco da gravidez, vinha a preocupação dele com relação à gravidez, e a gente toma a decisão de continuar, aos trancos e barrancos, mas continuar. Passamos aquela gravidez todinha, que não foi fácil. O Zé Roberto, nesse momento, ele já tinha uma decisão dentro dele de que ele não queria mais, mas ficou por causa da gravidez. E eu, insatisfeita e preocupada com o que eu tinha ingerido de droga, o que seria dessa gravidez, isso tudo virou um fantasma na nossa cabeça, né? Procuramos especialistas, tudo mais, para tentar descobrir, mas já estava avançada a gravidez, era risco fazer os testes, e encaramos aquela gravidez todinha com um fantasma na cabeça de o que vai ser dessa criança. Será que ela vem normal, não vem? Todo mês eu fazia ultrassonografia para ver o desenvolvimento do cérebro dele, do crânio e tudo mais, mas até aí estava dando tudo certo. E aí foi quando eu me envolvi na fé com ele para buscar realmente um pacto, algo que mudasse aquele fantasma na nossa cabeça quando eu faço um pacto com dentro da instituição que ele acreditava, com uma daquelas entidades. Eu falei, não, se meu filho vier bem, se ele vier com saúde, eu vou consagrar e nós vamos ser felizes. E assim foi. Chegou nesse dia que a gravidez já estava avançada,
nós tivemos um contratempo de discussão numa madrugada, que o Zé Alberto tinha me prometido que aquele fim de semana ia ser aquele fim de semana da família, a Marcela, de 4 anos, a Rita, o Zé Roberto com aquela barrigona, a Rita com a barrigona, para tirar foto, para ficar registrado que estava tudo bem. E naquele fim de semana, ele na sexta conseguiu ficar em casa, no sábado fomos à praia, mas quando chegou à noite, veio aquela vontade de estar lá na quadra da escola de samba, e ele deu um jeitinho de sair, porque eu fui fazer Marcela dormir, ele sai, e ele, nesse dia, vai e volta lá para o samba, e quando eu saio do quarto, cadê Zé Alberto? E aí não atendia celular nem nada, e ele já estava lá. Eu fiquei esperando na sala até 3 horas da manhã, e foi quando ele chegou, e eu falei, a gente vai ter que conversar, porque a história não está boa, não, porque a gente combinou uma coisa e você está fazendo outra. E ele, nessa conversa, ele fala, olha, o que está acontecendo é o seguinte, eu já tomei minha decisão, você sabe, desde lá do início da gravidez, mas eu estava esperando essa criança nascer. E agora que ela já está chegando no final, está para vir, eu estou indo embora de casa mesmo. Aí eu falei assim, aí eu levei aquele susto, levei aquele baque, no que eu levei aquele baque, a criança virou na barriga e eu tive ali a bolsa rompeu pelo meu sistema nervoso. E aí eu falei, poxa, você estava esperando a criança nascer, então você pode preparar a mala e ir embora, porque ela está nascendo. Aí quando nós deparamos com aquele quadro, aí foi aquele corre-corre e tudo mais, mas o médico disse que de manhã cedo a gente podia estar no hospital, que ia dar tudo certo. A gente tinha contratado uma pessoa para filmar o parto. E essa pessoa, ela sempre filmou o nosso parto, porque teve da Marcela, teve o aniversário de 1 ano da Marcela, já era uma pessoa da família, conhecida, que filmava nossos partos. Só que ela ia fazer uma viagem para os Estados Unidos e falou assim, Rita, parto é uma coisa que a gente tem que estar sempre precavida. E pode ser que antecipe, eu vou botar uma amiga minha no lugar que se precisar antecipar. Eu falei, não, mas não vai não, porque eu já tenho ido médico, tudo certinho, vai dar certo de você voltar e fazer o parto. Mas aconteceu que nessa discussão antecipou realmente quase que 2 semanas do parto, da data do parto, e aí foi essa tal amiga dela substituí-la. E ela chegou lá naquele hospital, ela se apresentou para a gente, conversou com a gente um pouco, e ela estava lá no quarto durante uma conversa minha e de Zé Roberto com relação à tal da lua que era, porque eu tinha feito um pacto que eu ia consagrar o meu filho, e tinha que ser na tal lua cheia. E aí eu falei, que lua que é essa? O Alberto não lembrava, eu também não, e perguntei para ela. E ela, muito desligada disso, falou, não sei, não entendo de lua. Eu falei assim, não, porque eu tenho que consagrar meu filho, foi um pacto que eu fiz, não sei o quê. Ela, ouvindo isso tudo, ficou estranhando aquela conversa, nós não percebemos, diz ela que entrou no banheiro, e foi lá e falou com Deus. Ela fazia parte do apoio feminino da Donep. E ela foi e falou, olha, Senhor, estou aqui a trabalho, mas acima de tudo eu sou tua serva, então me usa, porque esse casal não sabe o que está fazendo. E aí ela liga para esse grupo de mulheres, liga para a casa dela, era até aniversário da filha dela, meu filho já comemorou vários aniversários com a filha dela, e ela fala, gente, me cobre de oração porque eu vou entrar num parto onde uma criança ia ser consagrada à entidade, se eu vou consagrar o Senhor Jesus. E ela foi, nós não vimos nada, ela entrou no centro cirúrgico com a gente, o Zé Roberto estava ao meu lado, só que tem um pano verde assim, que você não vê nada que está acontecendo com o outro lado, com o médico tratando do parto. E nesse momento ela está lá gravando o parto. E nesse momento que a criança sai da barriga, ela botou um zoom na máquina, deixou a máquina gravando sozinha, e ela consagrou o meu filho. E ela fala para o Senhor, eu falo, ó, Senhor, eu consagro essa criança a Ti, eu declaro que através dessa criança toda essa família vai ser alcançada, e quebrou todos os pactos que eu tinha feito. Eu não vi nada, não soubemos de nada, ela saiu do quarto do parto lá normal, não comentou nada com a gente, se passou de 3 dias, voltei para casa, no que eu voltei para casa, ela estava lá editando a tal fita, e aí o Zé Roberto, no fim de semana, fala assim para mim, olha, Rita, eu tomei uma decisão, porque todo final de carnaval ele procurava viajar, né, tirar férias, né? Todo ano a gente fazia isso, e era mais ou menos esse momento. E eu tinha falado para ele que quando o João nasceu vésperas do carnaval. Eu falei, Zé, fica na casa da sua mãe, porque em casa vai ficar aquela entra e sai de gente, muita fantasia. Eram quantas fantasias? 12? Eu saí em 12. 12 fantasias foi aquele ano que a minha varanda estava cheia de fantasia. Eu falei, fala o seguinte, fica na casa da sua mãe, que era no mesmo bairro, e eu vou ficar em casa com as crianças. Vou ficar em casa com as crianças. E ele fez isso.
Só que quando ele voltou do carnaval, que passou esses dias de carnaval, ele já voltou com essa ideia fixa de tirar férias e ir passar as férias sozinho. E eu estranhei, eu falei, mas eu e as crianças não vão? Ele, não. Você e as crianças não vão. Quem vai sou eu, vou tirar meus dias, porque eu preciso de um tempo para mim. Eu falei assim, é estranho, ele vai fazer isso? Ele falou assim, e outra coisa. Segunda-feira, o advogado está vindo aqui para acertar os papéis e as contas, porque não vai te faltar nada. Como assim? Ele, não, eu tinha te falado lá naquele dia que a bolsa estourou, que eu tinha tomado uma decisão e eu estou saindo de casa. Só esperei essa criança nascer. E ali aconteceu a minha primeira experiência com o Senhor. Eu estava muito chocada com aquela decisão do Zé Roberto, estava desesperada. E nisso começou a tocar o telefone. E eu não queria atender, porque eu estava chorando, estava num desespero muito grande, o telefone não parava de tocar, até que eu atendo o telefone. E quando eu atendi, já atendi bem agitada, alô, 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 e a pessoa falou do outro lado, oi, é a Rita, é a Jussara. Eu falei, oi, Jussara, tudo bem? Não quis nem dar muito assunto para ela, era o nome da pessoa que filmou o parto. Que era do apoio feminino da Donep. E eu fui e falei assim, ela falou assim, olha, eu estou te ligando para saber se você gostou do vídeo, que na época era VHS, eu estou editando, você tem alguma cena que você quer mudar? Eu falei, olha, não tenho a menor condição de conversar com você sobre isso, eu estou aqui numa situação... Ela falou assim, que vozinha triste. Eu falei, pois é, estou numa situação que meu marido acabou de sair de casa, dizendo que segunda-feira o advogado está vindo para acertar as papeladas comigo. Ela, como assim? Eu falei, pois é. Aí, nisso, eu comecei a falar um monte de coisa para ela, e ela falou assim, Rita, calma. Olha só, não tem nada que eu vá falar para você que vai te consolar, que vai trazer paz para o teu coração, mas eu sei quem pode. Eu falei, sabe, como nas nossas crises eu sempre procurava muito alguns caminhos para ter noção do futuro, que era a maioria das vezes uma cartomante que eu ia, e aí ela foi e falou assim, eu falei, fala, quem é? Aí eu achei que conheci uma delas, ela falou assim, Jesus. No que ela fala Jesus, eu repito, Jesus? Ela falou assim, no que eu repeti Jesus, eu senti algo dentro de mim, crescendo dentro de mim, um calor dentro de mim. E ela falou assim, você quer encontrar paz dentro dessa guerra? Eu falei assim, quero. Então, posso te pegar aí e a gente conversar sobre isso? Eu falei, pode. E ela chegou na minha casa, pegou eu e minhas crianças, e nós fomos num cantinho de oração, numa escola, e tinha um pastor que fazia uns cultos toda sexta-feira ali, era uma sexta-feira à tarde, a gente foi ali eu tive a oportunidade de ouvir uma palavra que trouxe consolo àquele momento que eu estava vivendo. E a palavra falava aqui sobre a Provérbios 14:1, que diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. E ali eu me enxerguei naquela palavra e eu vi que eu não tinha essa sabedoria, que eu estava sendo uma tola, porque eu entendi, passou um filme na minha cabeça, todas as crises que a gente teve, todos os questionamentos meu e do Zé, e eu estava vendo que eu não tinha sabedoria nenhuma para lidar com aquela situação. Tudo que eu desejei um dia de não ter um rompimento no meu casamento, eu não estava fazendo nada para que ele não se rompesse, eu estava contribuindo com aquilo. E ali eu entendi que eu estava fazendo coisas erradas. E eu fui e falei, não, eu quero ajuda sim. Eu fiz uma confissão de fé em Senhor Jesus, no final eles me orientaram, me aconselharam. E eu falei, me ajuda, gente, me ajuda porque eu não quero perder meu casamento, eu não quero perder minha família. Me ensina como fazer. Esse é a Jussara, que foi o instrumento que Deus usou, me ensinou a orar, me ensinou a crer, me ensinou a palavra. E eu fui realmente buscando isso. Mas nesse mesmo dia, sexta-feira, no sábado seguinte, era o dia das campeãs, o desfile das campeãs. E o Zé Roberto disse que na segunda-feira o advogado viria, não foi? E eu tinha ido na sexta-feira à tarde, nessa oração, e sábado de manhã, e sábado era mais de sexta para sábado, de sábado para domingo, ele tocou a campainha às 6 horas da manhã em casa. E ele tocou a campainha, eu olhei no olho mágico, era ele. Eu falei, Zé Roberto? Aí, quando eu abri a porta, ele falou, desculpa, você me aceita de volta, não sei o quê. Ele não estava muito bem, já estava bem mais para lá do que para cá, por causa da bebida. Eu falei assim, aceito sim, botei ele para cá, botei ele para dormir, mandei ele tomar um banho, ele dormiu o dia todo, ainda saí com as crianças, voltei mais tarde. No que eu voltei mais tarde, eu falei, botei as crianças para dormir, falei, olha, Zé, fui lá acordar ele. No que eu acordei, ele levou um susto. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, olha, você tocou a campainha, e eu falei que eu te perdoava, que você podia voltar. E ele falou assim, você se aproveitou de mim, por causa do quadro, né? Eu falei assim, não, eu quero... Inocente. Eu quero ter uma oportunidade de conversar uma coisa séria com você. Olha só, a gente está
nesse processo, a gente teve esse entendimento, você tomou uma decisão, mas eu quero te pedir uma chance. E todas as nossas brigas anteriores, nossas dificuldades de relacionamento anteriores, nossas discussões, ele que sempre pediu uma oportunidade de mudança. Dessa vez era eu. Eu falei assim, não, me dá uma chance de mostrar que agora entreguei o problema nosso à pessoa certa. Eu entreguei o nosso problema para Jesus, fui no culto de oração e eu entreguei minha vida para Jesus. Ele, nossa, agora não quero nem saber mais, você vai fazer lavar cerebral, não sei o quê. Eu falei assim, não, me dá essa chance. E ele falou assim, então tá, eu vou dar essa chance para você. E realmente ele deu, foi um ano que a gente passou ali num processo de eu me converter, de mudar minha atitude, mudar minha maneira de falar com ele, de agir com ele, porque eu sempre tive um temperamento muito forte, tenho até hoje, mas era de uma maneira sem nenhuma sabedoria, era tola completamente. E ali ele começou a ver uma mudança em mim, ele começou a entender que realmente eu estava disposta a mudar, eu estava zelando pela nossa família, mas um ano depois, o próximo carnaval, ele ainda envolvido muito com o carnaval, nesse período, até antes do carnaval, a gente consegue que ele participe do AA, ele foi para o AA, ele conseguiu ter um equilíbrio maior com a bebida quando ele foi para o AA, né, Zé? Eu e as crianças íamos falar não, que é a família do dependente, né? E ele foi melhorando, até que chegou esse carnaval e ele vai contar daí para frente o que aconteceu nesse carnaval. Na realidade, você passa por um processo de inexpressão, depois existe um processo de opressão, existe um processo de depressão, existe um processo de obsessão, existe um processo de possessão. Né? E eu cheguei a todos esses estágios. Né? Porque chegava um momento na noite que eu não sabia quem eu era, o que eu fazia, total inconsciência de bebidas, enfim. E não sabia se era eu ou se era o espírito. E quando nosso filho nasce, vem a notícia, né, do problema no olho, e que ele teria que tirar o cristalino. Né? E aquilo nos afetou muito, porque veio a culpa, né? Veio a culpa dos seus erros, veio a condenação, enfim, aquilo foi um baque para a gente. No dia, em outubro, ele vai operar, e quando Rita já tinha entregue a vida a Jesus, mas para mim eu servia a Jesus, só que eu não servia a Jesus, eu servia uma religião. Né? E aí que a Donep me atraiu, porque quando eu cheguei no hospital, no dia da cirurgia, eu não vi ninguém da minha religião, da minha fé, que estivesse lá me amparando. Mas eu vi aquelas pessoas, né, que se diziam adonepiana e que numa bandeira diz o nosso lema é o amor. E eu vi aquele amor. Eu acho que se as pessoas fossem menos religiosas e mais amorosas, o mundo estaria muito melhor. E eu comecei a ter uma outra visão, né? Eu achava que a Donep era um negócio de igreja, E quando eles começaram a falar da Donep para mim, eu associei com o seu Custódio, vivia me chamando, porque aquilo ficou dentro de mim, aquela voz ficou dentro de mim. E em janeiro, eu antes do carnaval do ano seguinte, eu fui convidado, antes do carnaval, para ir a um jantar da Donep. E eu estava numa fase também de bater metas no banco, e falei para o meu gerente, olha, é aquela tal associação que o seu Custódio sempre me convidou, já estou com os contatos lá, vou para lá abrir conta corrente, vou vender muito seguro, fazer muitos negócios, e fui. Só que quando eu cheguei lá, tinha um preletor, né, que hoje é o que a gente faz, chamado Átila Brandão. E, na realidade, ele começou a dar o depoimento dele e vinha tudo de encontro ao que eu estava passando. E quando o seu Custódio me viu, ficou muito feliz. Mas eu, sinceramente, aí eu fiquei até muito chateado, porque eu falei, esses caras estão me usando, né? Porque contaram a minha vida toda. Você que está me assistindo agora pelo YouTube, não acha que isso era uma mera coincidência, né? Porque eu vi a mão de Deus ali me alcançando.
Eu vi o poder da palavra de Deus, da na oração canção, também, o né? poder da A oração, intercessão. o poder de um grupo que não está nem aí para a religião, para a religiosidade. Né? O que eu vejo na Donep hoje é um foco de ensinamento, de restauração de vida, de renovo, de casamento, de maturidade. E ali, no final do evento, é feita uma oração, e aí eu repeti aquela oração. Uma oração muito pequena, uma coisa muito simples, mas quando eu fiz aquela oração, algo dentro de mim acontece. E eu já via, e eu falei, bom, agora eu vou buscar a minha melhora. E eu não quero realmente nem voltar a ficar casado, porque eu achava que o meu problema era o casamento. E aí sim, se separamos, Rita já estava no Senhor, e eu entreguei minha vida a Jesus no jantar da Donep, fui morar fora, e comecei a ter experiências com a Bíblia, com a palavra de Deus. E eu achava que todo caminho levava a Deus, e até que um dia eu percebi que se eu quiser ir para Belém, eu não posso pegar o caminho de Porto Alegre, porque eu não vou chegar. Não tem jeito. Se eu pegar o caminho de Belém, eu nunca vou chegar a Porto Alegre. E comecei a ler a Escritura, que eu acho que está... Eu acho não, eu tenho essa convicção que está acima de qualquer religião. E foi quando eu vi Jesus dizendo lá no Evangelho de João, porque nós somos um país cristão, então eu não estou aqui para falar de religião. Estou falando de Jesus. Jesus está acima. Jesus é um estilo de vida. Jesus é renovo. Jesus é transformação. Jesus é cura. Jesus é milagre. Jesus é ressurreição. E eu vi, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu vi o caminho, aquilo me chamou a atenção. Peraí, então não é um caminho. Ele é o. Não é artigo definido, né? Apesar de eu nunca fui muito bom em português, mas em matemática era meu. Mas quando eu falei, peraí, esse artigo definido eu conheço. Não? Se ele fosse um caminho, a gente teria outro, né? E ali eu comecei a ter uma experiência com a palavra de Deus. Nesse período, o João já tinha operado, o banco que eu trabalhava, eu tinha até pedido para me sair, porque o médico que fez a cirurgia, eu precisava levantar o dinheiro do fundo de garantia, porque foi o papa, né, da oftalmologia, ele teve que tirar o cristalino, porque senão o globo dele ia ficar tudo branco. E eu recebi um convite, aí começam os milagres. Eu recebo um convite do banco que eu saí, de voltar não como gerente, mas como diretor. E nós vamos morar no Nordeste. E lá no Nordeste, né, a Donep me encaminha, eu comecei a dar palestras em todo o sertão, minha vida realmente profissional ela começou a crescer. Não é que quando você tem esse encontro com Cristo, não é que você não passe por problemas. As pessoas acham que você nunca mais vai ter problema. Não, não é isso. Mas é a forma como você encara o problema, a forma como você passa o problema, a força como você passa. Você vê, nesse último carnaval, eu tinha desfilado em 12 escolas de samba. Não era uma vida normal, não era uma coisa normal. E eu me via dizendo, não vou fazer, não vou fazer. E era uma coisa que transcendia aquilo que era a minha vontade. Quando eu via, eu já estava fazendo. E realmente não era a minha pessoa, porque eu até me constranjo um pouco, eu não gosto de ficar gastando muito tempo no Luizito fala assim, você pulou. Por quê? Porque eu não me vejo mais como aquele homem. Entendeu? Eu não me vejo mais como aquela pessoa. Porque depois que eu tive um encontro com Jesus, eu tive problemas sim, mas foi de uma forma diferente, que você encara, né? Você tem outros princípios, você tem outros padrões. Isso tudo eu fui aprendendo nos seminários da Donep, eu fui aprendendo nos saltos, nas plenárias, nos capítulos. Fui presidente, vice-presidente, até que hoje eu sou instrutor, enfim. E minha vida profissional foi crescendo, eu fui crescendo no banco, e passaram alguns anos até que a gente leva nosso filho no médico, mas a gente não tinha esperança nem dele colocar uma lente, porque, na realidade, aos olhos naturais do próprio médico era impossível, porque quando ele tirou o cristalino, o globo ocular, ele tinha 8 meses, e não poderia colocar uma lente,
porque o globo ia crescer e a lente não ia crescer junto. Então, não tinha recurso. Só a partir de 4 anos. Só que nós conhecemos esse Jesus, né? E através dele, nosso casamento começou, né? Tivemos crise, né? Tivemos, sim, mas sempre passamos de uma forma diferente, né? Um cedia de um lado, outro cedia de outro. Eu comecei a ver uma mudança em Rita fundamental, porque assim, muita coisa que eu era levado a fazer também era uma consequência de um comportamento de falta de respeito, de insubordinação, né? E nós começamos a aprender que submissão não é você ser escravo de ninguém, mas é você andar na mesma missão, é você ter concordância, é você ter entendimento, respeitando, né, um ao outro, as suas características, as suas personalidades, e olhando aquilo que é bom. Até que um dia a própria Bíblia me ensinou, olha, você nunca vai mudar a sua esposa. Porque só quem tem esse poder de mudar alguém é Jesus, né? E você mesmo. Então, eu comecei a olhar para mim mesmo, eu comecei a olhar para, né, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se você não se ama, você não tem como amar ninguém, né? E esse amor começou a entrar em mim, o perdão entrou em mim, uma nova vida entrou, e eu comecei a ter muita esperança, comecei a ter crescimento, e até que nós decidimos levar nosso filho, depois de uns 4 anos, né? Ele já estava com essa idade, se não me engano, 4 anos. Nós fomos numa clínica chamada Hope, lá em Recife. E eu, no capítulo da Donep, tinha um amigo meu chamado Nestor, que era médico, ele é donepiano também há muitos anos, até há pouco tempo fui fazer um seminário lá, encontrei com a esposa dele e tudo. E o médico falou, olha, o caso do João, para botar uma lente é 0,01 de chance. Mas 0,01 de chance em Deus é 1000%. E a gente já tinha essa fé, né? A Marcela, nossa filha também, né? Ela, desde criança, já vinha no hábito de orar. Ela foi uma das que intercedeu por mim, com Marcela, quando eu saí de casa. E a oração da criança tem um poder fabuloso, né? E nós começamos a ter esse envolvimento com a palavra de Deus, não com uma religião. E, assim, a palavra ela te ensina, ela te direciona, ela está acima de qualquer credo, ela está acima, porque se você crê em Cristo, você tem que crer no que comprova Cristo. Né? E eu comecei a conhecer Cristo, porque muita gente tem informação de Cristo, mas a palavra dele diz que o que liberta você é o conhecimento, não é a informação. E esse conhecimento é igual a tabuada. Se eu perguntar para você quanto que é 3 mais 3, você não vai consultar livro, você vai falar que é 6, porque está aqui dentro. E eu comecei a deixar isso entrando. E foi entrando, foi entrando, foi entrando. E quando essa palavra entra, ela te traz vida, e o que é ruim vai saindo. Né? As coisas vão se ajustando. Né? O esforço que Jesus me exigiu foi apenas crer. Que o sacrifício foi todo dele. Eu não tenho mérito nisso, ninguém tem. Não é pela minha justiça própria, não é pelo meu merecimento, não é pelo que eu fiz ou pelo que eu deixo de fazer, mas é tudo pelo que ele fez. Eu gosto quando o apóstolo João ele fala que Deus amou o mundo. Deus não amou uma religião ou outra. Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E eu entendi que no céu eu não vou perecer, eu preciso não perecer aqui. Eu preciso pagar a conta aqui, porque no céu não tem coisa para pagar. Eu preciso ter um bom casamento aqui, né? Porque no céu nem casamento tem. Eu preciso ter compreensão, eu preciso ter sabedoria aqui. Né? Porque existe a mulher sábia, mas também existe o homem prudente, que precisa edificar a sua casa sob um alicerce. E aí nós começamos a andar sobre esse fundamento, eu fui crescendo na carreira, foram 37 anos de mercado, fui ao top do top no banco, fui muito premiado, fui contemplado de viagens pelo mundo, né? Porque eu gosto de falar bênção, eu gosto de falar, não que aquilo significava, mas aonde eu ia, né? África, Europa, né? Ásia, América, sempre eu fui em prol do Evangelho, sempre falando da Donep, sempre levando a Donep.
Enfim, agora eu tenho uma conferência para ministrar, né, em Belém, né, já falei com o Altomir, olha, com o Délio, sabe, ele sempre agenda o jantar. Por quê? Porque a Donep, ela foi um agente de mudança. Por que ela é esse agente? Porque ela te traz uma palavra que não é religião, né? E tem muita gente hoje que fica se apoiando em religião. Eu quero te falar, a palavra de Deus sem transformação é religião, mas a palavra de Deus com o poder de Deus é cura, é milagre. E agora, dia 22 de outubro, nós vamos fazer 32 anos. E não importa como está seu casamento, não importa se você está recomeçando uma relação, não importa o seu passado, porque eu não tenho mais nenhuma condenação depois que eu conheci Cristo. Porque eu entendi que tudo aquilo que eu tinha, que eu fazia, né, primeiro eu tive que me perdoar, né? E esse é o primeiro ponto. E entender que Deus já tinha me perdoado. E a hora que isso entra, sabe, eu deixei de carregar um jugo pesado, deixei de carregar um fardo pesado, porque o fardo de Cristo é leve, ele é suave, né? Mesmo quando você encontra adversidade. Isso tudo, né? Hoje a gente está com uma empresa, graças a Deus, passando aí por esse processo de pandemia, mas Deus suprindo de uma forma sobrenatural, numa crise que todo mundo fala, a gente tendo oportunidade de negócio, que já pegamos, né, e vamos ser muito bem-sucedidos, né, já estamos aí para abrir novas fronteiras, novos negócios, até final de outubro, né, nós vamos estar empreendendo. Eu, né, viajando, fazendo palestras, conferências para a Donep, porque hoje eu me aposentei não para ficar em casa, mas eu me aposentei para servir a esta obra, né, que um dia fizeram por mim, e eu espero que você que está ouvindo esse testemunho, você não veja isso como uma coincidência, que Deus tem um projeto na tua vida. Deus, né, eu não creio num pai que cria filho para fracasso. Nós não fomos criados para ser um fracasso. Eu creio. E João, quando foi fazer aquela cirurgia, a gente com 0,01 de fé, não era de chance, era de fé. Porque não tinha a mínima possibilidade do globo ter espaço. E quando o doutor Nestor vem lá de dentro, sendo cirúrgico, nosso filho não enxerga hoje completamente, mas você não vê defeito físico nele, mas, como a minha esposa diz, aqui quem bota a linha na agulha é ele. Ele que bota. Porque ela quer costurar, bota aqui. Não, bota a agulha na agulha. Então, e quando abriu, né, o globo, o ocular, estava lá o espaço para colocar lentes. E eu vi um médico, um especialista, mas cristão, que veio de lá, eu acabei de ver um milagre, né? E se eu fosse falar os milagres que eu vivi desde que eu tive esse encontro, não com uma religião, mas com Deus que ressuscitou e está vivo. Está vivo e cuida de mim. E não tem um projeto de fracasso para mim, não tem um projeto nem para você, porque nenhum pai cria um filho, um pai numa sanidade normal, imagina Deus, né, para ser. Nenhum pai manda uma doença para um filho para provar ele. Nenhum pai deixa o filho na miséria para provar ele. Não, esse não é o Deus que a Donep me apresentou da Bíblia. O Deus que eu recebi é um Deus que cura, é um Deus que tem prazer em me ver em saúde, é um Deus que tem prazer em Deus ser alegre, livre, um Deus que eu posso tudo, mas nem tudo me convém, um Deus que me dá equilíbrio, um Deus que hoje faz a gente atravessar muitas situações e adversidades que todo mundo passa, mas uma coisa que eu tenho prazer hoje é estar na minha casa, porque é um lugar de paz, é um lugar onde eu me sinto bem, coisa que eu não tinha antes, né? Porque, e uma das coisas que minha mulher aprendeu é que ela ensina, né? A mulher ela tem o poder de edificar a casa, né? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, e a edificação é o alicerce. Ela aprendeu que ela era o alicerce, que a atmosfera estava na mão dela, e eu aprendi que a prudência, né, como autoridade sacerdotal, como autoridade espiritual, como homem que hoje, né, pode ter posição, pode ter dinheiro, pode ter status, mas nada disso é maior
do que esse Deus que a gente serve. Que se eu tenho isso tudo que eu tenho hoje, eu agradeço primeiro a Ele, depois a minha esposa, hoje meu filho, um menino que eu amo, minha filha é uma menina que nos ajuda profissionalmente, são pessoas que a gente vê o caráter de Deus, princípios de caráter, porque isso a palavra nos ensina. E eu só tenho a agradecer. Eu tenho uma gratidão a Jesus, em primeiro lugar, e a essa associação, por a gente ter essa oportunidade de levar depoimentos, não só como os meus, mas milhões de pessoas, e de que, para te falar que tem jeito. A gente fala que às vezes não tem jeito. Eu conheci um carpinteiro que na mão dele a coisa funcionou. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração. A Rita vai ler aqui um versículo e eu vou fazer a oração que foi um precursor para a minha vida. Assim como Cristo, depois que ressuscitou, o mundo diz que o calendário foi mudado. É antes de Cristo e depois de Cristo, né? E essa oração que eu vou fazer, que eu fiz um dia, Zé Roberto, antes dessa oração e depois dessa oração. Então, eu queria que ela lesse o Salmo 127, versículo 1. O que está escrito? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quero deixar registrado aqui para você, mulher, que está me ouvindo, essa missão que temos como mulheres edificadoras, mulheres sábias edificadoras. Nós podemos contar com o Senhor, porque Ele é quem nos ajuda a edificar. Esse reconhecimento que eu tive lá no início, e tenho até hoje, dessa mulher tola, é porque eu realmente não conhecia essa verdade a meu respeito, E a palavra de Deus diz, a Bíblia fala que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando eu conheci essa verdade, me vi nela, e vi que não estava andando nela, eu fui buscar o conhecimento. E o conhecimento está aqui, é na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É aqui que nós buscamos o melhor conselho. É aqui que nós buscamos a ser sábia e edificadora. Porque ele falou que se o Senhor não guardar, não edificar a casa, em vão o trabalho que edifica. Eu estava trabalhando em vão, porque eu não tinha o Senhor para edificar. Mas hoje a gente quer dar essa receita para você, você que é esposa, você que é marido, que nessa palavra você vai encontrar todo o caminho, toda a direção para superar todas as fases difíceis que o casamento proporciona, porque não é fácil, convivência é uma coisa que desgasta, mas com o Senhor vai edificar, vai contribuir e a família vai se tornar a família que a Bíblia fala, bendita no Senhor. A família, ela é bendita no Senhor. Então, o Senhor está aí para te estender essa mão para você e te chamar. Vem que eu quero cuidar da sua casa, quero cuidar da sua família como cuidou da minha, e nós somos muito gratos por isso. Para você, homem, seja prudente. Deixa eu te dizer, a chuva e a tempestade vêm para todas as casas, mas tem uma diferença sobre a casa, sobre a rocha, sobre a areia. E a casa sobre a rocha, a tempestade que veio sobre a areia foi a mesma, a da areia caiu. Por que a minha não caiu? Porque eu decidi ser prudente. É aquele homem que ouvia a palavra e cria nela e tomei uma decisão de andar por ela. E é isso que eu fiz e faço. Não somos perfeitos, mas eu conheço aquele que é. E não se sinta perfeito para ir a Ele. Vá do jeito que você está, porque é Ele que vai te levar a ser algo melhor. Então eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça, se possível, feche os seus olhos ou fique à vontade, mas eu quero repetir, eu queria que você repetisse essa oração que eu fiz um dia, que foi uma coisa tão simples, e que eu vou falar e minha esposa vai repetir só para a gente estar em sinergia, para na hora que você for fazer, você repita com ela, tá bom? Então vamos lá, diga comigo. Senhor Jesus, eu te confesso, como meu único Senhor e Salvador. Como meu único Senhor e Salvador. E creio com o meu coração, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos.
Sendo assim, Sendo assim, eu entrego a minha vida a eu Ti. entrego a minha vida a Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que se você crê nesse nome, e se você o reconhece como Senhor, confessando e crendo com o teu coração, está salvo. E essa salvação não é só para o céu, é aqui para a terra. Porque o livro diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Não o melhor do céu não, porque o melhor do céu nós vamos ter, mas é o melhor dessa terra. Amém. Então eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez. Quero ligar a tua vida agora, como ligar um dia a minha. Nesse Deus que mudou a minha história, que continua me sustentando, nos guardando, a cada momento, o nosso espírito, a nossa mente, nossos sentimentos, o nosso corpo. Pai, muito obrigado, Sim, Jesus. porque esse testemunho chegou, Pai, Amém. a essa pessoa, a esse homem, a essa mulher, para que tu possas, Pai, operar através do teu Espírito, Senhor. Fazendo tudo aquilo, Senhor, que a tua palavra nos promete. Porque isso não é privilégio, nem para um nem para outro, porque tu não faz acepção de pessoas. É privilégio para aquele que decide, Pai, que decide, Senhor, ser mudado, que decide te reconhecer, que decide tu entrar, Pai, deixar você entrar. Eu decidi, Jesus, um dia, tu direcionar a minha vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu Espírito que nos guia, que nos dá sabedoria. Obrigado pelo sacrifício que foi dado por nós, sem merecermos, porque não é mérito nosso, não é justiça nossa, não é santidade nossa, Pai. Foi tudo pelo que Cristo fez. Eu quero liberar, Senhor, ligar essas vidas, essa vida que está ouvindo esse testemunho, que não é por acaso, Pai. Eu ligo agora na terra, porque a tua palavra diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu declaro cura agora. Toda angústia, toda ansiedade, todo espírito de morte, suicídio, como um dia atuou na minha mente, eu declaro liberto agora. Toda depressão saindo em nome de Jesus. Toda enfermidade maligna, porque, Senhor, o mal não vem de ti, Senhor. Tu combateu o mal, porque enfermidade não é da tua vontade, senão Jesus não teria curado, Pai. Eu declaro cura física, cura emocional, cura espiritual. Eu declaro, Senhor, um novo tempo, seja no casamento, nas empresas, na vida profissional, sentimental, física, Pai. Na vida material, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, porque nós falamos daquilo que vivemos. Amém. E para isso recebemos o poder do Teu Espírito, para sermos testemunhas. E testemunhas comprovam fatos, Pai. Não fatos que não temos problemas, mas fatos que contigo sabemos superá-los. Eu quero abençoar a você, onde está chegando agora esse áudio. Que a tua vida tenha um novo sentido a partir de agora. Te abençoo em nome de Jesus. Amém? Queria agradecer a todos vocês pelo privilégio, pela oportunidade. Para a gente é sempre uma honra, né, nós compartilharmos aquilo que realmente mudou e o mundo precisa disso. Eu quero dizer para todos vocês, nós não somos o problema, nós somos a solução. Nós não somos a pergunta, nós somos a resposta, tá bom? Muito obrigado a você, Sérgio, a todos vocês pelo privilégio, pela honra aí de estar, né, nos recebendo e ouvindo essa longa história. Obrigado, casal maravilhoso, lindo. Nós recebemos um presente aqui essa noite de vocês compartilharem essa vida de transformação, né? Essa vida de vitórias que vocês vivem hoje. Então, nós queremos repartir mais presentes essa noite, porque se você que fez essa oração pela primeira vez, como um dia a Rita fez, o Zé Roberto fez também, aqui repetiu, uma oração com o significado de entregar a vida a Jesus, né? Você se torna filho de Deus, não segundo uma religião, mas segundo as Escrituras Sagradas. Então, começa toda uma transformação e nós da Donep queremos participar nesse seu dia especial. É um dia que você deve anotar o dia de hoje como uma data especial na sua vida.
e nós queremos te dar 3 presentes. Nós vamos te dar gratuitamente, chegando na sua casa, uma revista da Donep, também um livro, Agora Você Faz Parte do Povo Mais Feliz da Terra. Está sendo mostrado. E também o livro Forjados pelo Fogo. Tudo totalmente gratuito e enviado para a sua casa. Para isso, você precisa informar seu nome e seu endereço para o e-mail que aparece aqui embaixo do vídeo. E nós vamos ter, né, esse privilégio de ter participado dessa noite tão especial. E isso, repito, é para as pessoas que fizeram essa entrega pela primeira vez. É um dia realmente um divisor de águas. Queria agradecer a esse casal muito maravilhoso que compartilhou a sua vida, e é o nosso propósito aqui nessa associação, como um dia eles chegaram na associação, né, com aquela carga de emoções, de coisas erradas na cabeça, com um casamento falido na época, podemos falar assim, e hoje eles sendo um exemplo aqui para nós. Então, nós queremos agradecer a toda a diretoria do nosso capítulo, aqui representada pelo Zago, pelo Sérgio, e todos aqueles que nos apoiam, compartilhando nas redes sociais os nossos eventos. Eles fazem parte, né, da Donep, essa multidão de pessoas que quer divulgar a nossa mensagem. E principalmente a vocês, esse agradecimento, Rita. Uma honra. Que vocês continuem, né, com essa motivação, com esse sorriso que nos anima muito. Estamos muito alegres e desejamos uma vida feliz e abençoada para todos que nos acompanharam nessa noite especial. Esse vídeo que está, né, sendo transmitido hoje vai ficar no YouTube. Você depois vai poder compartilhar com amigos e essa mensagem vai chegar a milhares de pessoas. Acompanhe a nossa programação em nosso site. E eu queria, encerrando aqui, antes de encerrar, dar uma palavra aqui para o Zago, para o Sérgio, se eles querem, né, nos fazer algum comentário nessa noite tão especial. Para encerrar, agradecer ao casal. É muito edificante o testemunho de vocês. É um sinal de Deus para todos os casais, para todas as pessoas, que não há dificuldade que Jesus Cristo não possa resolver. Nossa vida com Deus, nossa vida com Jesus, não é uma vida de religião, é de realização. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês também. Também queria agradecer por esse casal simpático que se disponibilizaram a estar conosco, compartilhando as suas vidas, nos edificaram muito, e tenho certeza que vai edificar muitas pessoas que assistiram também. Amém. E assistirão. Isso nós temos a certeza, porque é o poder de Deus que está na vida de vocês. E em breve estarei aí pessoalmente. Amém. Vamos fazer um espetáculo com você. Será bem-vindo. Agora, Zé Roberto, a Donep cercou vocês, né? Já não pode região, né? O presidente, o homem que trouxe a Donep para o Brasil, e aí para aqueles homens, e depois toda, e hoje vocês estão, né, fazendo esse papel de multiplicador, né? É isso aí, isso aí. A gente vê que são muito envolvidos na Donep, isso nos motiva a continuar, né, fazendo essa obra aí, que é muito estimulante para nós. E a Rita já esteve aqui num evento feminino. Encantada, ela ficou encantada. Marcou aqui as mulheres, Rita. Então agora beijo para elas todas. Obrigado. Então, eu queria desejar o maior sucesso na vida de vocês, que vocês continuem, né, essa obra, os seus filhos sejam abençoados, os negócios. Está abrindo um negócio novo agora em outubro, que seja abençoado. Mais um ponto. Todos que estão nos ouvindo, vocês tenham uma excelente noite. E se você quiser fazer parte dessa associação, entre no nosso site, veja como se conectar à nossa associação.
tem ali uma página Fale Conosco, você pode pedir mais detalhes, informações. É um trabalho voluntário, né? Todos os nossos palestrantes, eles são voluntários, não são remunerados, então nós ficamos agradecidos de coração. Beijão a todos, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Foi Boa uma noite. honra, viu? Foi. Boa noite. Mestre, eu preciso de um milagre.